Bem, o Sabiá de Ouro nasceu por conta da influência dos festivais que se faziam no Brasil. Era a onda de festivais, não é? Então, e o Festival da Record, que foi assim, teve um grande sucesso e revelou grandes artistas que até hoje fazem parte do mundo musical em todo o Brasil, né? Então o Festival da Record revelou Chico Buarque, Gilberto Gil, Capinã, Caetano Veloso, enfim, todo esse pessoal surgiu, foi para a vitrine por conta do Festival da Record, né? Paulinho da Viola e etc, né? Então, acontece o seguinte, o que acontecia? Nas cidades do interior, era muito difícil um compositor inscrever uma música no Festival da Record, por exemplo, e ser classificado. A concorrência era muito grande, não é? Então, os festivais como o Sabiá de Ouro, que aconteceu em 2 edições aqui em São José dos Campos, foi uma forma, o Conselho de Cultura, enfim, as pessoas que promoviam cultura na cidade, achou de satisfazer e atender essa demanda reprimida de compositores, músicos, enfim, que existiam na cidade. Aliás, em qualquer cidade existe, né? E aqui essa coisa aparecia, era muito viva, era muito aparente, não é? E a criação do primeiro Sabiá de Ouro foi um sucesso muito grande. E nós tivemos aqui no júri pessoas como Johnny Alf, Renato Teixeira, Taiguara, que era um cantor, compositor de sucesso na época, Fausto Canova, enfim, e outras figuras do mundo artístico musical nacional de relevo. O primeiro Sabiá de Ouro fatalmente desaguaria como desagou no segundo festival. Só que nesse ínterim, o Conselho Municipal de Cultura foi fechado, e o Conselho era o promotor do festival, né? Foi fechado pelo prefeito, então, colocado aqui como interventor pela ditadura militar, e é o brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira, que no terceiro dia após ter tomado posse, ele fechou simplesmente o Conselho de Cultura. E ficamos todos desalojados, todos, os criadores, os compositores, enfim, os artistas locais, digamos assim, ficaram desalojados, né? Então, e agora? Não vai ter o segundo festival. Quem que vai organizar o segundo festival, se não o Conselho? O Conselho não existia mais, né? Então a pressão foi tão grande, e isso era uma coisa que ficou, a cidade cobrou isso, né? Cobrou isso a partir de várias manifestações espontâneas, etc., né? E eles houveram por bem fazer o segundo festival. Mas aí criaram uma comissão para organizar o segundo Sabiá de Ouro. Essa comissão tinha como líder o então presidente da Câmara, ligado ao CTA, que era o José de Castro Coimbra, vereador na cidade e ligado, pessoa muito ligada ao prefeito Sobral. E foi aí que aconteceu o segundo festival. E a expectativa era tão grande que até a TV Tupi, que era grande canal de televisão da época, não é? Quase veio para fazer a cobertura do festival. E a TV Cultura chegou a vir e cobriu a finalíssima do segundo festival. E tem um fato interessante, que existia uma censura aqui prévia, foi adotada uma censura por essa comissão que proibiu, por exemplo, impediu a inscrição de 2 músicas, 2 composições. Uma que era minha e do Paulinho, que era o Decomposição, né? E outra do Banzé e do Paulinho, que era Carmelinda. Bom, eu peguei as 2 composições, levei à Censura Federal em São Paulo
E a censura federal aprovou, carimbou, eu voltei aqui e nós participamos do festival. Então, essa é uma história interessante e de como era o clima por aqui. E o segundo festival foi outro grande sucesso. Depois, o terceiro não houve mais, porque aí o Conselho deixou de existir, as coisas foram minguando, né? E a cidade perdendo todo aquele movimento cultural que até então tinha feito um grande sucesso e, enfim, tinha uma presença marcante aqui em São José dos Campos. A oposição à ditadura, ela começou a crescer cada vez mais. E o controle disso, pelo menos é o que a gente sentia, começou a, de certa forma, pelo menos aparentemente, a sair das mãos dos militares, não é? E aí veio o movimento da luta armada, enfim, muitas coisas começaram a acontecer, não é? E o que aconteceu? O regime endureceu, através do AI-5 do governo Costa e Silva, em 1968. E a partir daí, então, o fechamento para as coisas relativas à cultura, a protestos, enfim, foi muito grande dos militares e pessoas começaram a ser presas, a serem mais ainda torturadas e presas, e a coisa chegou no seu final, ou enfim, ficou totalmente... parou de existir, nós perdemos os nossos espaços para fazer as coisas. Nós não tínhamos mais como organizar esse movimento cultural todo, essas iniciativas, esses eventos, enfim. Foi um silêncio, foi um tapa-boca forte e que nos tirou do ar. O prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, ele, quando fechou o Conselho de Cultura, ele deu uma demonstração inequívoca de que a cultura não era nada importante para a cidade de São José dos Campos. Ele se apegou bastante à urbanização, às questões de urbanização, asfalto, enfim, a organização urbana da cidade, e nisso ele chegou a fazer sucesso na época, tanto é que ele era um nome que durante muito tempo ele foi reconhecido por isso, né? E do ponto de vista cultural, eu chego até a acreditar que ele tinha alguma sensibilidade. Eu vou contar só um fato. Existia aqui uma casa, uma choperia, muito grande na época, que funcionava aqui onde é a sede do Banco Itaú, ali esquina com a associação, associação ali. E ele frequentava, às vezes, eu ouvi várias vezes lá, a gente ia lá para beber umas cachaças e tomar uma cervejinha, e ele quando ia, numa época em que a Zezé, que era do nosso grupo, que cantava muitíssimo bem, era uma pessoa especial, e quando a Zezé cantava e ele estava lá, ele pedia 2 a 3 músicas da Zezé maravilhosas do cancioneiro popular da nossa MPB, músicas de Oscar Castro Neves e outros compositores. Então, que ele tinha uma sensibilidade, tinha. Só que o papel dele, a função dele e a patente dele tinham tudo para ser contrário a qualquer movimentação cultural na cidade. Então, foi terrível. Eu acho que São José se recolheu na sua sensibilidade, como o Brasil inteiro. O que aconteceu com São José aconteceu com o Brasil inteiro. Tanto é que o estágio cultural em que nós estamos hoje podia já estar muito mais avançado, não é, do que se não fossem os 20 anos de paralisação parcial ou quase total, em muitos casos, dos movimentos culturais no Brasil. Some-se a isso que no Brasil sempre houve um preconceito muito grande em relação à cultura popular, que de uns tempos para cá,
quando acabou a ditadura, essa coisa da cultura popular começou a realmente ganhar espaço e hoje tem ganho um grande espaço. Tanto é que hoje as fundações culturais ou os conselhos de cultura, enfim, as pessoas que lidam com cultura estão preocupadas em disseminar a cultura não só para uma faixa da população ou duas, mas para toda a população, inclusive facilitando a criação da cultura popular nas suas próprias bases, entendeu? Então, por exemplo, lá em Ubatuba eu vejo, a gente teve um lado que a gente trabalhou muito em cima da cultura popular caiçara, né? Buscando lá nas raízes e promovendo os seus produtores, os seus artistas, que naturalmente existem, não é? E claro que não chegamos a tudo que pensávamos fazer, mas isso ganhou corpo, continua ganhando corpo, e em São José aconteceu a mesma coisa. Eu vejo o trabalho da Fundação Cassiano também, buscando lá no fim da linha, digamos, os valores culturais, que está cheio de grande valor, fazendo grandes e ótimas coisas, né? Com identidade popular, com identidade brasileira, com identidade artística muito boa, muito forte, né? Não, o significado foi muito grande, né? Foi muito grande, foi uma coisa que me deu muita satisfação, me deu muita satisfação. E foi muito interessante que quando vocês nos convidaram, o grupo, para fazer agora, recentemente, na Semana Cassiano Ricardo, montar o musical, digamos assim, em terras de Cassiano, Cantar Era Preciso, eu confesso que no momento eu me empolguei, no meio eu quase desisti, porque eu falei, não vou conseguir fazer, não vamos conseguir fazer. Eu falei, mas o compromisso está assumido, vamos ter que fazer. Então fizemos. Eu não posso contar em palavras, porque não as tenho para contar, o que isso resultou para mim, na minha idade hoje, de positivo, em todos os sentidos. Muito grande a satisfação, a motivação, enfim, a superação, tudo. Tudo que de positivo um ser humano possa ter tido, nesse sentido, com relação a reviver, enfim, foi total. Do ponto de vista cultural, artístico, foi a fase mais rica da minha vida, foi esse período 67, 70 em São José dos Campos. Foi para mim onde eu extravasei toda a minha criatividade, enfim, em todos os sentidos, e de maior satisfação nesse sentido cultural, artístico, foi São José dos Campos. Tanto é que São José dos Campos, eu tenho 3 cidades que eu considero meus berços. São Paulo, que é o berço natal, mas que eu vivi muita coisa de cultura assistindo em São Paulo, participando de cinema, vendo teatro. Trabalhei com cinema publicitário, pouquíssimo tempo em São Paulo. Enfim, São Paulo é o meu berço natal e também cultural, eu posso dizer, não é? Eu convivi com muitas coisas de arte em São Paulo. Depois, São José dos Campos, né? Essas raízes todas fundamentais, e Ubatuba, que digamos assim, um grande amor, né? Agradeço essa oportunidade única de eu contar parte da minha história, que eu não teria sido registrada, né? E a partir
do Em Terras de Cassiano, Cantar Era Preciso, né? Que também foi uma oportunidade que eu tive, meus amigos, e que lidaram comigo durante muito tempo, e alguns momentaneamente, como foi naquela apresentação, né? O caso dos agregados. Agradeço a vocês por tudo isso.